Bom, olá a todas e todos. Eu sou a Jaqueline Martins, sou professora de Educação Física do CIEJA, aluna Jéssica Nunes Herculano, e vim contar um pouquinho para vocês como a gente está organizando as nossas atividades nesse período da quarentena. Só lembrando que o CIEJA é um Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, e ele atende só estudantes a partir de 15 anos. Tá? Os nossos estudantes, eles são jovens e adultos trabalhadores, são idosos, aposentados, mulheres donas de casa, jovens em liberdade assistida, muitos alunos com deficiência. Nós temos alguns alunos no contexto de abrigo e alguns que são moradores de rua. Isso é importante para entender um pouquinho a nossa organização das nossas atividades, tá? Bom, logo que a quarentena foi decretada, nós não sabíamos por quanto tempo as coisas iam ficar desse jeito, e o que nós organizamos foram montar grupos de WhatsApp. Algumas turmas já tinham essa prática, já tinham esses grupos formados, mas nem todo mundo participava, e outras turmas não. Então a escola fez, durante aquela semana que ainda estava funcionando, né, um esforço para que a gente conseguisse incluir todas as pessoas que ainda não estavam lá. Tínhamos alguns dificultadores, que era que nem todo mundo tem celular, tá? Alguns idosos, algumas idosas, elas não têm o celular, e aí quando a gente entrou em contato, elas sugeriram que a gente acrescentasse o número do seu filho, da sua filha, para que ele repassasse as atividades para ela, e em alguns casos, alguns alunos com deficiência, a gente inclui os pais, tá? Visto que eles não têm um celular que eles usem de forma individual e autônoma. Logo no primeiro momento, a gente já não entrou nesse regime de teletrabalho, nem nessa educação remota. A gente entrou em recesso, tá? Os primeiros dias foram de recesso. Foi quando a prefeitura também foi se organizando para eles pensarem de como as coisas iriam. E inicialmente, quando a gente retorna, a fala que nos foi dada é que os estudantes receberiam um caderno chamado Trilhas de Aprendizagem, então seria um material físico que eles receberiam em suas casas, tá? E que aí aquilo seria o material que nortearia nossas ações durante esse período da quarentena. Tendo em vista a demora da chegada desse material na casa dos estudantes, até hoje eu tenho muitos estudantes, mais de 50% ainda não receberam esse material, a gente ficou pensando em como atingir, como manter o vínculo com esses estudantes durante esse período. E foi aí que a gente começou a pensar nas ações da escola. Logo na volta do recesso, a nossa primeira reunião do coletivo de professores, a nossa videoconferência, né, porque as reuniões são online, né, a gente, primeiro de tudo, decidiu que a gente não é a favor da educação à distância, tá? Nós, enquanto educadores, a gente defende que a educação deve ser feita presencialmente, olho no olho, todos os dias, com relação entre as pessoas, mas que diante deste contexto a gente precisava fazer algumas coisas. E uma das coisas que nortearam as nossas ações foi reconhecer que o jovem e o adulto que estuda na EJA, ele precisa manter um vínculo com essa escola para que ao final disso tudo eles voltem, tá? As crianças da educação infantil, do ensino fundamental, elas voltarão assim que tudo isso acabar. Até por força de lei, eles voltarão. O jovem e o adulto, eles não têm certeza. Até porque a vida de todo mundo vai mudar muito diante desse contexto. Então, o que nós decidimos nesta primeira reunião é que a gente não ia fazer o EAD, a gente não ia fazer videoaula, a gente não ia tentar alfabetizar ninguém, a gente não ia tentar apresentar novos conteúdos, não. A nossa meta é manter o vínculo com esses estudantes e, à medida do que for possível, de que nos é permitido, ajudá-los. Tá? Então, diante deste contexto, o papel que nós assumimos é de alguém que vai mantê-los informados, que vai criar um vínculo e ser uma possibilidade de ajuda em alguns casos, em alguns momentos. A escola não é capaz de ajudar com cesta básica, com ajuda financeira, mas nós somos capazes de colocar essas pessoas em contato com ONGs, com associação de bairro, com grupos que podem fazer isso, tá? Então, quando alguns estudantes começaram a entrar em contato com a gente, dizendo que, olha, na minha casa já vai começar a faltar comida, eu tô sem renda nenhuma, eu não tô conseguindo, nós, enquanto professores, estamos colocando estes alunos em contato com essas associações e até o momento todos que nos pediram a gente conseguiu ajudar. Bom, depois de decidido que a gente não ia fazer videoaula, não ia fazer EAD, a gente pensou em como que a gente vai contatar esses alunos e como a gente vai organizar as atividades. E a primeira coisa que nós enviamos foi uma pesquisa
sobre o acesso desses estudantes às tecnologias. A gente organizou um Google Formulários perguntando quais eram as formas que esses alunos acessavam a internet. Então, se eles tinham computador em casa, se eles tinham celular com acesso à internet, se eles tinham Wi-Fi, se eles tinham conta de e-mail que eles usavam, quais eram as redes sociais. 350 alunos mais ou menos responderam, e isso é metade dos nossos alunos, tá? Então a gente já viu que 50% dos alunos a gente já nem conseguiu acessar. Isso para nós já era um problema sério. Mas, diante do que era possível fazer, a gente enviou a pesquisa. E desses estudantes, 60% não tem computador em casa, eles fazem o acesso à internet exclusivamente pelos celulares. 60% não tem Wi-Fi em casa, então isso também é importante, né? Eles usam os planos de dados, e os seus planos de dados muitas vezes dão direito ao uso de algumas redes sociais específicas, como WhatsApp, Facebook, Instagram. Então a gente também foi se atentando a isso, né? Diante dessa realidade, né, do uso do celular, a gente foi pensar em plataformas que seriam de fácil acesso para esses alunos, levando em consideração que eles não têm, a maioria não tem o Wi-Fi, e lembrando que em algumas operadoras as redes sociais, WhatsApp, Facebook, elas são livres, elas são gratuitas. Então, a partir disso, a gente começou a usar, através do WhatsApp, algumas atividades com o Google Formulários. Google Formulários é um jeito bem simples, né? Um documento em que você preenche. Muitas vezes tem a opção de você colocar as questões, só clicar em sim ou não, ou qual, não precisa nem digitar, e enviar. Gasta poucos dados, é de rápido acesso, fácil de enviar, e a gente começou a pensar que essa seria uma boa plataforma para a gente usar. E decidimos também no coletivo de professores que a gente não enviaria atividades por componente curricular. A gente trabalharia com grupos de professores de diferentes áreas, de diferentes componentes curriculares, pensando sempre em atividades que olhassem para esse contexto atual, que apresentasse notícias, que a gente conseguisse trazê-la. Afinal de contas, a gente não sabia por quanto tempo isso ia demorar, né? Mas a gente trabalhou com os temas de fake news, o coronavírus vira e mexe, aparece lá, trazendo dados, trazendo informações, e a gente pensa sempre em ações interdisciplinares, tá? No começo a gente mandou alguns vídeos para reflexão, tentando perguntar se eles estavam conseguindo fazer ou não, como eles estavam fazendo com aquilo em relação às suas vidas pessoais, mas conforme as coisas foram acontecendo e o tempo foi passando, isso foi mudando um pouquinho. Um outro recurso que nós pensamos foi os podcasts. Os podcasts estavam super em alta, né? Estão super em alta. Mas a gente pensou na produção do podcasting como uma forma de trazer as informações para os alunos de um jeito rápido e fácil. Só que lembrando das dificuldades de acesso, né, a algumas plataformas, a gente fez no formato de áudio de WhatsApp. Está no ar CIEJA Zap News. Professora, por favor, professor. Olá, alunos do CIEJA, aluna Jéssica Nunes Herculano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline Martins e estou aqui para apresentar o programa CIEJA Zap News. Esta vai ser a forma de nos manter em contato com vocês com as principais informações durante esse período em que a escola não está aberta. Essas mesmas informações estarão disponíveis em outros 2 canais de comunicação, no blog do CIEJA na Rede e no Facebook da escola. Todas as escolas de São Paulo estão com as aulas suspensas por tempo indeterminado. E neste momento, nós conversaremos por mensagens de WhatsApp, pelo blog CIEJA na Rede e pela nossa página do Facebook. A Prefeitura de São Paulo enviará para o endereço de todos vocês um caderno de atividades chamado de Trilhas da Aprendizagem. Será um caderno para o módulo 1 e 2 e um caderno para o módulo 3 e 4. E nós, professores, estaremos aqui para responder as dúvidas sobre esse material e para outras informações. Logo mais, daremos mais informações sobre isso. Esse programa de rádio, ele é enviado uma vez por semana, e a ideia é trazer as informações que a prefeitura está dando sobre educação neste momento, da escola, informes, como organizar as atividades, como responder. Isso foi basicamente o primeiro programa. Tá? Mas depois as coisas foram mudando. Muitos estudantes responderam às atividades logo no começo, fizeram. E aí, a partir dessas respostas, a gente foi mapeando outras coisas, né? A gente foi reparando que alguns grupos, algumas turmas demandavam mais atividades,
pediam muito, achavam que estava muito fácil. Outros grupos estavam achando que estava difícil. Por exemplo, os estudantes que moram em abrigo, o abrigo entrou em contato com a escola e disse que preferia não fazer as atividades nesse formato, porque o abrigo tem um celular, né? E não dá para todos os estudantes fazerem as atividades pelo celular. Então eles fizeram a opção de que eles aguardariam o Trilhas chegar para quando a gente começasse a fazer o trabalho com Trilhas. Mas até o momento o Trilhas ainda não chegou para eles, tá? Bom, a partir dessas devolutivas, né, a gente foi repensando as nossas ações. A gente foi percebendo que algumas atividades que a gente montou não foi bacana. Um dos vídeos que a gente enviou, que tinha 26 minutos, foi pouquíssimo acessado. Por quê? Porque um vídeo de 26 minutos consome muito dado. Um vídeo de 6 minutos é muito difícil de ser assistido, principalmente numa tela de celular pequena. Então a gente foi percebendo também que a gente tinha que ficar atento a algumas questões que a gente nunca tinha imaginado. E lembrando que para nós professores esse é um novo contexto. Muitos de nós não tivemos essa formação inicial e muitos não dão conta de mexer com algumas tecnologias. A gente tem feito um esforço lascado na escola também para que os professores comecem a acessar algumas plataformas, a mexer um pouco melhor com as tecnologias. Diante dessas devolutivas dos alunos, né, conforme a gente foi olhando, vendo quantas pessoas tinham acessado, quantas tinham feito, o que eles tinham gostado de fazer mais ou menos, a gente foi também precisando mudar algumas coisas. Por exemplo, o programa de rádio mudou. Antes eram apenas nós dizendo algumas coisas, e aí os alunos começaram a ficar com algumas dúvidas e começaram a mandar perguntas. Então a gente criou uma parte do rádio, né, que é tire sua dúvida, qual é sua dúvida? E aí os alunos mandam as perguntas e a gente convida um professor especialista naquela resposta lá, né, dependendo do que é, para falar um pouquinho sobre aquilo. Então vamos lá, qual é a sua dúvida? Professor, por favor, Qual é a sua dúvida? Professor, eu sou Iracema. Gostaria de saber, quando eu venho do mercado, eu tenho que tirar toda a roupa de novo, a roupa lavar, ou só pôr no sol? Oi, meu nome é Nália. Eu gostaria de saber como higienizar as folhas, todas as folhas que vêm da feira. Olá, pessoal. Eu sou a professora Teluio e estou aqui para responder as dúvidas desta semana. Isso foi mostrando como estar atento às demandas dos estudantes é importante. Este mapeamento que foi acontecendo desde o começo, com acesso à tecnologia, às demandas, aos interesses, vem norteando as nossas ações até agora. Alguns estudantes, eles pedem mais atividades, mas a gente foi reparando também que um grupo de estudantes, eles só conseguem responder aos finais de semana, porque eles trabalham durante toda a semana e tem só o final de semana para fazer. Então, em nenhum momento a gente pensou em enviar muitas atividades que acumulassem coisas por final de semana para esses estudantes. É legal lembrar que os nossos alunos são diretamente afetados por esse contexto. Em muitos casos, eles não estão conseguindo fazer a quarentena, tá? Eles são trabalhadores informais, eles não têm renda, e neste contexto eles estão tendo que trabalhar muito mais, muitas vezes para ganhar muito menos, tá? Outra coisa que é legal da gente reparar, depois os alunos foram dando as devolutivas e eles respondiam: professor, eu não consigo responder tão rápido, porque aqui em casa a gente tem um celular e eu faço as minhas atividades, minha filha também faz, minhas duas filhas também usam esse mesmo celular. Então, não é uma realidade que cada um dos moradores tem o seu celular para fazer as atividades, tá? Então, ter que dividir com os filhos, com os netos, isso é uma realidade. E a gente também leva isso em conta. Neste meio tempo, a prefeitura ela apresentou uma outra proposta, né? Inicialmente, era o caderno Trilhas que seria enviado e esse seria o norteador. Como até então não estava chegando, a gente estava pensando nessas outras ações. Em um dado momento, a prefeitura nos avisou que a gente deveria usar uma plataforma chamada Google Classroom, que é uma plataforma Google em que as turmas têm as salas, os professores têm as suas salas e deveriam postar as atividades lá. Bom, diante do contexto que nós já havíamos mapeado, que os nossos alunos não têm computador em casa, muitas vezes é um celular para mais de uma pessoa fazer as atividades, que eles não lidam com e-mail, a gente resolveu manter essa nossa forma de comunicação, visto que ela estava sendo eficiente. Mesmo diante da realidade que nem todos os nossos alunos estão conseguindo acessar,
dentre os que estavam, ela tem sido eficiente. Vocês lembram que no começo eu falei que a gente tem bastante aluno com deficiência, né? Então, esses estudantes com deficiência, eles também têm tido um olhar sobre as suas especificidades, tá? Então, todos os formulários que a gente envia, a gente olha para esse formulário, faz adaptação para o aluno, para o estudante com deficiência. Então, às vezes eu preciso colocar imagem, às vezes o texto ele precisa ser narrado, às vezes eu preciso colocar uma figura para ajudar na hora da resposta. Tudo isso tem sido feito, tá? Qual que é a nossa questão? Por exemplo, os alunos que moram no abrigo, que são os estudantes com deficiência, eles fizeram opção pelo Trilhas. Mas o Trilhas não tem uma versão adaptada, tá? Então, caso o Trilhas chegue, quando a gente for pensar em trabalhar com Trilhas com esses estudantes, a gente vai precisar pensar de uma outra plataforma. Para os alunos do módulo 1, que são os alunos que estão no processo de alfabetização, o Google Forms também não é uma boa plataforma, né? Se a gente for pensar que vai ser tudo escrito. Então, a gente tem trabalhado com muitos áudios, tá? Então, se eu ponho um vídeo, depois a questão é feita por áudio, e aí é sempre com alternativas, que você só clique. Então, a gente está olhando para as especificidades de cada um dos módulos da EJA, tá? Quiz sonoro, ouvido absoluto. O que é ouvido absoluto? É a capacidade de perceber e dar nome a cada uma das notas que chega a seu ouvido. E não estamos falando só de música. Também vale sons vindos de buzina, chiados da natureza, vozes de animais, barulhos de máquinas. Então, esse recurso da leitura do texto que está no formulário ou da leitura da questão tem sido um recurso muito bom e muito importante para esses estudantes. É bom lembrar também que eu falei para vocês no início que alguns alunos com deficiência eles não têm WhatsApp, eles não têm acesso ao WhatsApp, e as professoras da sala de recurso elas têm feito um trabalho de entrar em contato pelo telefone fixo, tá? Às vezes não envia atividade, mas liga, pergunta como está, conversa, bate papo. Em alguns casos fazemos videochamadas. Por quê? Porque o importante é manter esse vínculo. Bom, mas vocês devem estar perguntando, Jaque, cadê a educação física aí nesse contexto, né? Bom, é legal lembrar que no começo eu falei que nós fizemos uma opção de não enviar atividades por componentes curriculares. A gente fez atividades interdisciplinares e que em cada um dos formulários, cada uma das postagens, a gente vai pensando em como inserir uma questão ou algum vídeo que se relacione com um componente. Mas uma das atividades em que a educação física esteve mais diretamente ligada foi em uma que a gente trabalhou com uma reportagem sobre o aumento das lives durante a quarentena. E aí nessa reportagem dizia que aumentou bastante o número de lives, de shows e de treinos de práticas corporais. E aí a gente falou um pouquinho sobre o papel das artes e da educação física neste contexto, né? Por que que essas atividades de leitura, de assistir vídeo, de assistir um show, de fazer alguma prática corporal, tem sido importante para algumas pessoas durante esse contexto. E aí eu fiz um texto falando um pouquinho sobre isso, falando um pouquinho que nessa quarentena a gente tinha que ter um olhar sobre a nossa saúde mental. Em nenhum momento foi falando que não é para ficar sem fazer nada, não, porque eu reconheço qual é a condição dos estudantes, mas sugerindo que quem pudesse, quem tivesse a opção, seria um bom recurso para ajudar. E aí, nas atividades, tinha algumas questões em que a gente perguntou o que os alunos estavam fazendo, se eles estavam conseguindo realizar alguma prática corporal, e vieram diversas respostas. Algumas pessoas disseram que estão trabalhando e não tem tempo, outras disseram que estão cuidando dos seus filhos e que consideram isso, às vezes ter que brincar com os filhos, uma prática corporal, o que é super bacana e eu super reconheço, e muitas pessoas dizendo que estão limpando a casa. E aí a gente nas devolutivas se falando, poxa, será que limpar a casa nos ajuda neste contexto, pensando em fazer uma atividade que nos distancie um pouquinho deste contexto, tentando pensar em outras coisas. E aí a gente foi debatendo algumas coisas nesse sentido. As devolutivas foram bem legais, e aí eu fiquei
com algumas coisas na cabeça, né? Poxa, vários disseram que não tinha espaço para fazer, não tinha material para fazer, não sabiam como fazer. E aí a ideia é que a gente, no Dica do Professor, eu enviasse um vídeo com alguns alongamentos que a gente fazia nas aulas. Confesso para vocês que eu fiquei com esse vídeo pronto aqui no meu computador 15 dias, pensando se eu deveria enviar ou não. Porque a nossa crítica o tempo todo, né, o currículo cultural faz uma crítica em atividades aleatórias para fazer, né, dessas pessoas que estão apresentando educação física na quarentena como uma lista de coisas para as pessoas fazerem em casa. E não foi com esse olhar. Diante de muitas angústias, muitas reflexões, conversas com os meus colegas professores, eu acabei decidindo enviar o vídeo. O vídeo é um vídeo com alguns alongamentos que a gente fazia na escola, né? E a devolutiva desse vídeo foi muito boa. E muito boa não é que todo mundo está fazendo. Não, foi, professora, que legal te ver. Isso foi muito legal, porque a gente fica nessa relação fria, né, da distância, né? Então eles gostaram muito de ver. Os alunos com deficiência conseguiram fazer, porque muitas vezes aquela frieza do formulário no celular é diferente de ver uma pessoa. Eu dei tchau, eu falei oi, e às vezes eles acham que está interagindo, isso é bem legal. Muitas alunas, senhoras que estão sozinhas em casa, por conta de ser grupo de risco, falaram que estão fazendo, mas já que eu não consigo mandar um vídeo para você mostrando, eu não sei fazer, mas eu tô fazendo. Então acho que foi legal a outra forma de estabelecer a relação, tá? E entendo que a atividade ela não tinha um cunho de para vocês fazerem e façam um vídeo me mostrando o que vocês estão fazendo. Eu acho que isso foi importante e abriu demandas para a gente pensar os próximos formulários. Mas onde está o currículo cultural aí, né? E eu acho que o bacana do currículo cultural é que ele não é uma coisa. Ele pode ser isso, e pode ser aquilo, e pode ser aquilo outro. Eu não vou dizer para vocês que eu estou fazendo exatamente ao currículo cultural, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu estou olhando para o currículo cultural, para os seus princípios e para os seus procedimentos e tentando trazer isso para uma ação coletiva da escola. A gente olha para quem são os sujeitos, a gente olha para a realidade deles, a gente mapeia as possibilidades de acesso que eles têm, a gente olha para as devolutivas deles, a gente vai percebendo, então esse diálogo com os alunos, a gente olha para as diferenças, para cada um precisa de um tipo de atividade diferente, então acho que eu tenho olhado para o currículo cultural como norteador de todas as nossas ações da escola, tá? Todas as nossas reuniões enquanto professores a gente defende algumas ideias, né? E eu sempre olho para esses princípios e para os procedimentos para a gente tentar pensar nessas ações coletivas que nos ajude a reconhecer as diferenças, que nos ajude a olhar para o outro com um olhar mais humano, tá? Então eu penso que talvez algumas pessoas achem que isso não é o papel da educação física, que eu deveria estar lutando em defesa contra o sedentarismo que está presente neste momento para algumas pessoas, mas eu penso que não é isso o meu papel. Penso que o meu papel é ajudar as pessoas aqui para que quando elas voltarem para a escola, elas estejam bem. Aliás, para que elas voltem para a escola, né? E se voltarem bem, melhor ainda. Mantenho aqui a posição minha e do coletivo dos professores da escola, né? Que a gente é contra a educação à distância. Nós não vamos enviar videoaulas, nós não vamos enviar novos conteúdos, a gente não vai cobrar lição, a gente não quer que as pessoas destinem nas suas casas o mesmo tempo que elas tinham para ir na escola. A gente entende a dificuldade desse contexto e o nosso papel aqui é ajudá-los, tá? É manter esse vínculo e é fazer com que eles retornem à escola quando tudo isso passar, tá? Talvez alguns discordem, talvez outros concordem, mas é o que estamos fazendo e neste momento eu acredito que é isso que deveria ter sido feito. Abraço a todas e todos e quem quiser dialogar um pouco mais pode aí mandar nos comentários, pode mandar mensagem pelas redes sociais. Espero que vocês consigam organizar o trabalho de vocês de acordo com a realidade de vocês. Até mais!